Oi, gente, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast A Seja Justa On. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje o assunto em pauta é violência contra a mulher. Você sabia que a Corregedoria Geral da Justiça tem um painel de BI para monitorar de perto todos os processos relacionados a medidas protetivas no Estado? Bom, para explicar direitinho para a gente as funcionalidades dessa ferramenta, eu converso agora com o coordenador de correições judiciais, Renato Gomes. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Paulo, obrigado. Eu que agradeço o convite, viu, para falar de um tema tão importante quanto esse. Com certeza. E, Renato, eu queria começar explicando o que é um painel de BI, para as pessoas entenderem, né, de Business Intelligence. Quando a gente fala de um painel de BI, a gente está falando de uma ferramenta que busca dados de um ou mais sistemas. Ele pega esse dado bruto, traz para si, trata esse dado e apresenta de uma forma bem amigável. Ele apresenta de uma forma que, com alguns gráficos, a gente consegue ter várias informações úteis. Então, o painel de BI é isso, é um painel de estatística facilitada, didática, para que servidores e também a sociedade possam utilizar. E, por meio de um painel de BI, a gente consegue ter uma visão mais ampla da situação. No caso do podcast de hoje, a gente vai falar de um painel de BI que é o do violentômetro. Então, a gente consegue ver a situação da violência doméstica contra a mulher no estado do Tocantins. Isso, o violentômetro é um painel muito importante, né? Porque o painel de BI ele fica disponível na internet. Então, ele é alimentado ali com uma frequência, né, diariamente. Como é que é feito assim no caso do violentômetro? Isso. Todos os dias, o painel de BI busca os dados da base, trata esses dados e apresenta. Então, o que a gente enxerga hoje é o retrato de ontem. Então, essa atualização é diária. E desde quando existe o violentômetro? O violentômetro ele entrou no ar em abril desse ano, né? Ele é um projeto de gestões anteriores, desde a época da desembargadora Etelvina, e foi desenvolvido pela Diretoria de Informática, em parceria com a Diretoria Judiciária, e nós tivemos o prazer de finalizar e entregar ele esse ano, né? Eu posso dizer para você que a finalidade principal dele, ou uma das finalidades principais, é justamente essa, mostrar para a sociedade como está a situação da violência contra a mulher no estado do Tocantins, mas também dar ferramentas para o Poder Judiciário fazer uma gestão da justiça criminal de forma mais eficiente, né? Priorizando o que precisa ser priorizado. E que tipo de dados esse painel traz, Renato? O painel ele traz 3 grandes grupos de informação. O primeiro grupo está relacionado à quantidade de medidas protetivas que foram pedidas para o Poder Judiciário, são as medidas requeridas. O segundo grupo está relacionado à quantidade dessas medidas que foram concedidas. E o terceiro grupo é o tempo que o Poder Judiciário está demorando para conceder essa medida. São 3 grupos de informações extremamente relevantes. Sim. Dentro de cada grupo desse, a gente consegue detalhar, por exemplo, por assunto. A gente consegue identificar quantos pedidos são relacionados à violência doméstica contra a mulher, quantos são de ameaça, de estupro e por aí vai. E a gente ainda consegue aprofundar mais dividindo por ano, por mês, por comarca ou por unidade judicial. Ou seja, a gente consegue olhar o estado inteiro e consegue olhar uma unidade judicial específica. A gente sai do macro para o micro. Muito bom. E, mais importante ainda, a gente consegue priorizar o cumprimento da meta 9 do Conselho Nacional de Justiça, que trata justamente do combate aos crimes de feminicídio e também a violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito interessante, muito importante mesmo esse painel, né? Agora, que outro tipo de análise a gente pode também fazer? Ajuda na meta 9, mas que outro tipo de análise a gente pode fazer com esses dados? São tantos dados, né, disponíveis? Exatamente. A gente consegue identificar se uma unidade judicial está demorando muito tempo para conceder uma medida. E percebendo isso, a gente consegue identificar se essa demora ela é decorrente do aumento do volume de processos ou de alguma outra causa. A gente consegue identificar regiões do estado que têm maior demanda, a gente consegue identificar se períodos específicos do ano, por exemplo, são períodos que têm uma maior demanda de proteção em decorrência de violência contra a mulher, né? Por exemplo, analisando os dados do painel, a gente consegue perceber que de 2021 para 2023 houve um aumento de cerca de 20% de quantidade de pedidos ao Poder Judiciário. Então, aumentou 20% a busca pelo Poder Judiciário. Isso mostra que as pessoas estão confiando mais no Poder Judiciário e mostra também que o Poder Judiciário está cada vez mais perto da sociedade, né? Uma justiça 100% eletrônica, ela está mais próxima do Poder Judiciário. Com certeza. E outro dado legal que a gente consegue perceber é que o Poder Judiciário está cada vez mais preocupado com a segurança da mulher. Tanto que no mesmo período que houve um aumento de 20% pela busca ao Poder Judiciário, a quantidade de medidas concedidas aumentou em quase 40%.
Então, o judiciário ele realmente tem essa preocupação com esse tema da violência doméstica contra a mulher. E você ter o conhecimento, né, o dado em mão, você consegue, para você monitorar, você tem que ter essa ferramenta, né, os dados em mão. Né, Isso, você consegue criar estratégias de prevenção, né, à violência doméstica, você consegue ter estratégias para zerar o número de processos ou reduzir rapidamente o número de processos, e os órgãos parceiros do Poder Judiciário, que também são órgãos da Justiça, eles conseguem criar políticas públicas focadas no tema. Sim. E no caso do processo, né, até se manter. O processo tem que ser... a decisão tem que sair em tanto tempo, né? Você consegue ver onde é que tem ali algum processo que pode ter ficado, né? E resolver a questão pontualmente, né? Muito bom. A gente percebe os gargalos e aí, enquanto instituição, a gente consegue reduzir ou zerar esse gargalo. Excellente. Agora, esse painel só está disponível para o sistema de justiça ou qualquer pessoa pode acessá-lo? Hoje ele está disponível no site da Corregedoria, no www.corregedoria.tjto.jus.br, lá na aba Judicial. Você consegue ter acesso a todas as informações estatísticas sobre o assunto. Então, vale a pena fazer esse acesso e explorar a ferramenta. Com certeza, tá? Então, gente, uma ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real, né, diário da movimentação dos processos relacionados à violência doméstica e que contribui para o atendimento dessas demandas, né, que elas sejam cada vez mais célere, né, o atendimento dessas demandas. Muito obrigada, viu, Renato? Mais alguma informação aí que deixei passar, não? Eu só quero agradecer o convite por estar aqui presente. Quero dizer a todos que estão nos assistindo que podem procurar a Coordenadoria de Correição Judicial lá da Corregedoria para tirar qualquer dúvida, conhecer um pouco mais da ferramenta. A gente está à disposição para ajudar tanto os servidores quanto os órgãos parceiros e a própria sociedade. Maravilha, obrigada, viu? Bom, lembrando então que se você quiser acessar o painel violentômetro, é só entrar no site da Corregedoria e clicar na aba Judicial. Tem muita informação por lá. A gente fica por aqui, mas a Seja Jus continua on pelo site, também pelas nossas redes sociais. Eu espero você no próximo episódio. Até mais.